Quando nós consideramos a nossa fé cristã, nós pensamos sobre um corpo de doutrina. Doutrina quer dizer ensinamentos, teologia. Doutrina não quer dizer usos e costumes. Essa é uma interpretação errada da palavra, ou definição errada da palavra doutrina. Doutrina é que Jesus é Deus, que salvação é pela graça por meio da fé, que Jesus implantou ou fundou a igreja, que Deus inspirou a Bíblia, muitas coisas. Essa é doutrina bíblica. E quando você considera o que é doutrina bíblica, você também sabe que o diabo quer corromper a verdade com falsidades, porque a salvação é por crer em Jesus. Então, se você tiver outro Jesus, porque alguém ensina algo muitíssimo errado sobre Jesus, você não vai crer em Jesus de verdade. Então, o diabo quer corromper doutrina, crenças, teologia, etc. E há uma palavra usada até na Bíblia chamada herege. Herege é uma pessoa que sai da doutrina bíblica e ensina uma falsidade. E a Bíblia diz, se você for para tal pessoa para repreendê-la e falar, olha, você está ensinando algo contra o que a Bíblia ensina, você tem que parar com isso. A pessoa não para, mas continua nisso. Você pode repreender de novo, mas ainda obstinada, teimosa, não quer mudar. Então é para você se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa é perigosa. É isso que a Bíblia fala. Daí, o que aconteceu? Como nós estamos vendo ao longo dos anos, a igreja foi fundada por Jesus, cresceu bastante até durante perseguição, mas um dia o governo político romano decidiu se casar com a igreja, e a igreja aceitou esse casamento. E o governo, especificamente Constantino, ele falou, eu quero ajudar vocês a decidir questões doutrinárias. Por quê? Porque ele queria usar a fé cristã para criar união no império dele. Só que, quando isso começou a acontecer, ele ajudou pessoas financeiramente e mais gente entrou na igreja que não queria Deus, queria dinheiro, e a igreja crescia e crescia e crescia e crescia na Europa, formando o que é chamado hoje em dia a Igreja Católica Romana. E ao longo dos anos, a Igreja Católica começou a ensinar várias doutrinas que não se encontram na Bíblia. Por exemplo, você pode orar aos santos, você pode basicamente adorar Maria, a mãe de Jesus, que quando você toma a ceia do Senhor, você está literalmente comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Então, várias coisas que não estão na Bíblia. E com o poder político, a Igreja Católica disse, vamos fazer o seguinte, se você não concorda com a Igreja Católica, você é herege. Então ela pegou essa palavra bíblica e perverteu ela para agora quem não concorda com a Igreja Católica é herege. E, bom, uma igreja pode me chamar de herege, eu não tenho problema com isso, tá bom. O problema é o seguinte, a Igreja Católica tinha o poder político de Roma e não somente condenava quem falava algo contra a Igreja Católica, mas perseguia e até matava as pessoas que não concordavam com a Igreja Católica. Por causa disso tinha inquisição, pessoas até procurando outras pessoas e dizendo, essa pessoa, ele está ensinando algo errado. Então, eles enviaram soldados, ou seja, quem for, e para pegar essas pessoas, e sem ter advogados, eles não conseguiam nem se defender, e eles foram mortos muitas vezes por causa disso. Milhares e milhares de pessoas por séculos na Europa, só por não concordar com as mudanças doutrinárias inventadas até pela Igreja Católica. Infelizmente, o que causou esse problema, além de várias coisas, é outro problema. O povo ficou muito, vamos dizer, analfabeto na questão da Bíblia, porque ao longo dos anos, a igreja mantinha a Bíblia na língua latina
e os cultos na língua latina, mas os povos falavam outras línguas. E a igreja até falou, o povo comum não pode ter uma cópia da Bíblia na sua própria língua. Então o povo não tinha nem contato com a Bíblia, então o povo estava pensando em qualquer coisa e precisava se submeter à igreja católica e a coisa ficou feia, muito feia. É extremamente triste notar o que aconteceu na Europa ao longo de vários anos. Mas chegando perto do ano 1500, onde nós estamos nos nossos estudos hoje à noite, algumas pessoas estavam estudando nas universidades na Inglaterra, no continente da Europa, e começaram a perceber que o que está na Bíblia e o que a Igreja Católica está ensinando, essas coisas não estão batendo bem, não. Tem um grande problema aqui. E como é que nós vamos lidar com isso? E algumas pessoas falaram, precisamos nunca nem entrar na Igreja Católica. Outras pessoas, precisamos reformar a Igreja Católica. E outras pessoas falaram, precisamos sair da Igreja Católica, né? E, por causa disso, a Igreja Católica atacava várias pessoas. E nessas últimas semanas, estamos estudando essas pessoas antes da Reforma Protestante, que já estavam reclamando, isso não é bom, isso não é legal. E na página 33, não sei se vocês têm aqui hoje à noite, mas os albigenses, os valdenses, João Wycliffe, João Hus, Savonarola, essas pessoas todas estavam dizendo, tem algo errado na Igreja Católica, não é bíblico, não está certo isso, a gente tem que mudar algo. E muitas pessoas sofreram. Lembra, a gente assistiu o vídeo do William Tyndale, o homem que decidiu na Inglaterra traduzir a Bíblia para o inglês. E a Igreja Católica prendeu ele, asfixiou ele morreu sufocado, e depois eles queimaram o corpo dele, simplesmente por querer dar uma cópia da Bíblia na língua do povo. Ele não era o único que pereceu por causa de uma situação dessa. Hoje à noite, vamos para a página 35, e nós vamos ver mais dois homens. Antes de entrar no próximo período da igreja Sardes, nós vamos finalizar o período chamado Tiatira, o tempo das trevas, e vemos que letra J, Erasmo de Roterdão. Então ele vivia de 1466 até 1536, então ele viveu antes do início da Reforma Protestante e morreu depois do início da Reforma Protestante, porque uma data muito importante, como a data 313, que eu já enfatizei muito com vocês, é a data 1517, não esquecem dessa data, dia 31 de outubro de 1517, é o dia da Reforma, também é chamado Halloween, né? Mesmo dia do ano, só que o ano 1517, um ano extremamente importante, dia 31 de outubro de 1517. E esse homem, Erasmo de Roterdão, ele vivia nessa época, ele era teólogo e filósofo humanista neerlandês da Igreja Católica e viajou bastante na Europa. Ele ia para vários países diferentes, ele estudava a Bíblia, ele era muito inteligente, ele aprendia as línguas originais, ele enfatizava até a língua grega. Número 2, havia um movimento para voltar às línguas originais da Bíblia nessa época, e Erasmo se dedicou a essas línguas e produziu uma versão do texto grego do Novo Testamento para corrigir os erros da Vulgata em latim da Igreja Católica. Então, esse homem, ele queria fornecer um texto da língua original do Novo Testamento, que é o grego. E ele queria corrigir algumas coisas, especificamente por causa da Bíblia usada na Igreja Católica. A Igreja Católica usava uma tradução em latim, de um homem chamado Jerome, talvez no português. E então Erasmo, ele se dedicou a essas línguas, ele queria produzir uma versão do texto grego do Novo Testamento para corrigir certos erros. E
Se você tiver oportunidade para ver a Bíblia Latina da Igreja Católica, você vai notar certas coisas que são problemáticas. E ele queria lidar com isso. Ele, na verdade, queria uma Bíblia para o povo na língua comum, mas ele não forneceu isso. Ele só forneceu uma versão da Bíblia, do Novo Testamento, na língua original, que é o grego. E nós temos essa versão até como uma base do textos receptos que nos deu a nossa Bíblia aqui, a CF. O resultado é que ele e outros começaram a notar diferenças entre a Igreja Católica e o que estava na Bíblia. Erasmo influenciou os reformadores, mas ele mesmo era mais moderado, querendo só reformar a Igreja sem causar grandes conflitos. Ele era um homem moderado, ele fez uma boa obra na questão da tradução. Ele notou diferenças entre a Igreja Católica e o que a Bíblia ensinava, mas ele não queria sair da Igreja Católica. Nós podemos, por exemplo, ter uma ideia que o Martinho Lutero, que ele saiu da Igreja Católica para fundar a Igreja Luterana. Não, ele queria só reformar a Igreja Católica. O fundador, vamos dizer, na verdade há até um debate sobre quem fundou a Igreja Luterana, mas o fundador da Igreja Luterana era católico. Vocês estão comigo? Ele estava nessa igreja, ele era padre da Igreja Católica. E o monge, mas por causa da influência dele, a Igreja Luterana nasceu. E aqui esse Erasmo, ele mais moderado. Não, eu não quero tudo isso, não quero todo esse conflito, mas eu estou vendo no estudo da Bíblia, tem uns problemas. A Igreja Católica ensina isso e nem está na Bíblia. É como alguém me disse anos atrás, e o Papa? Ele nem está na Bíblia. Eu nunca tinha pensado nisso, anos e anos e anos atrás, mas é verdade. Ele nem está na Bíblia. Quem inventou esse cara? Mas ele existe até hoje, o Papa, né? E não somente isso, mas cardeus, como que é no português, né? Eu esqueci. Cardeais, obrigado. Os cardeais e os padres e esse sacerdócio católico e tudo. Cadê na Bíblia? Não está na Bíblia. Você pode ler de capa a capa. Muitos de vocês já leram muito da Bíblia, talvez a Bíblia várias vezes, de capa em capa, mas não existe isso. Não existe. E essas pessoas que viviam sem contato íntimo com a Bíblia, entraram nas universidades e receberam o privilégio de estudar a Bíblia na língua original, e eles começaram a aprender grego, hebraico, e ver e falar, olha que está aqui. A Bíblia fala isso, mas o Papa Francisco, ou seja quem for, ele fala outra coisa, não tem nada a ver. Então, algo estava acontecendo nas mentes, nos corações do povo na Europa, na época. Agora isso nos leva para a letra K, William Tyndale, 1494 a 1536. Então ele também, antes do início e depois do início da Reforma Protestante, a vida dele. Ele era um professor da Universidade de Cambridge, ou Cantabrígia, na Inglaterra. E ele chegou a duas conclusões pela leitura bíblica. A Bíblia deve ser a única regra de fé e prática, e todos os crentes devem ter acesso à Bíblia na sua própria língua. Por que a Bíblia deve ser a única regra de fé e prática? Porque 2 Timóteo 3, versículos 15, 16 e 17, ensina que a Bíblia é perfeita para nos instruir para toda boa obra. Em outras palavras, a Bíblia já é suficiente. Pedro disse para nós, nas cartas dele, se alguém trouxer para nós uma particular interpretação da Bíblia, então essa interpretação é falsa. A ideia é o seguinte: se alguém dizer, deixa eu demonstrar desse jeito, para você entender a Bíblia, você vai ter que beber esse copo de água. Se você beber esse copo de água, você vai poder entender corretamente a Bíblia. Existe isso? Não existe isso. Mas quando um papa ou alguém de alguma seita ou qualquer igreja falar para você entender a Bíblia corretamente, você precisa de mim e da minha interpretação, ou da minha revelação, ou da minha profecia, é uma particular interpretação. Não existe isso.
Então Erasmo e Tyndale e outros estavam percebendo, mas peraí, a Igreja Católica diz, para interpretar a Bíblia você tem que ter a Igreja Católica. Mas agora que eu estou lendo muito a Bíblia, até nas línguas originais, há um monte de coisa que não está aqui. Então eles começaram a falar, a única regra de fé prática para o crente é a Bíblia. E por causa disso, eles chegaram a outra conclusão. Todo mundo deve ter acesso livre a uma cópia da Bíblia na sua própria língua. Não deve ser uma cópia da Bíblia em latim, de corrente na igreja, e você não pode nem ir, nem ler, você não pode ter acesso. Isso não existe de acordo com o que a Bíblia nos ensina. É errado isso. E nós sabemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que é pela Bíblia que nós conhecemos a salvação. Eu não sei o que Deus vai fazer quando todo mundo chegar lá na glória e Deus julga todo mundo, mas eu não consigo imaginar a quantidade de sangue nas mãos dos líderes da Igreja Católica que por séculos cegavam o povo e não deixavam o povo conhecer a palavra. E nós sabemos isso, principalmente eles queriam o dinheiro do povo, e eles querem controlar o povo por não deixar o povo conhecer a Bíblia. Eu tenho uma pergunta, alguém aqui hoje à noite sabe de uma religião moderna que saiu dos Estados Unidos vai chegar quase 200 anos atrás, se não me engano, mas que diz para os que vão na igreja deles, você não pode ler literatura de outras denominações, de outras igrejas. Alguém sabe qual religião moderna não permite? Qual que é? Testemunhos de Jeová. E esses dias eu estava conversando com uma mulher, e ela é dessa seita, e ela começou a ler outras coisas, e os olhos dela abriram, ela estava me comentando, olha só, eles falam que eu não posso ler, mas eu estou vendo um monte de coisa errada no que eles me ensinam, porque eles estão me cegando, eu não posso ler. E a Igreja Católica fazia a mesma coisa. Sabe, é bom você não ter nem leitura, porque assim eu posso te controlar. Mas se alguém ensinar você a ler, e você passa tempo na Bíblia, seus olhos vão abrir, você vai perceber muito mais, e você vai poder ter liberdade bíblica, e não vai ficar preso dentro dos ensinos de pessoas que querem somente sua obra e seu dinheiro. Muito importante entender isso. Enfim, continuando aqui, a tradução inglesa da Bíblia das línguas originais foi iniciada em 1523. Após ser rejeitado pelos líderes da igreja na sua região, Tyndale foi para a Alemanha, para não somente traduzir, mas também imprimir o Novo Testamento. E vocês assistiram um filme, eles estavam escondendo cópias dos livros dentro de sacos de a farinha ou arroz, ou seja o que for. E então os líderes da Igreja Católica não sabiam, e de repente apareceu um livro aqui, e o povo estava lendo, e o povo lendo, crescendo no conhecimento. Quem já viu o vídeo dos coreanos da Coreia do Norte, onde é proibido ler a Bíblia, recebendo uma caixa de Bíblias, e quando eles abrem a caixa, os coreanos que não têm acesso, pegam as Bíblias e começam a beijar as Bíblias porque eles não têm? Vocês viram esse vídeo? É incrível isso. Quando você quer conhecer a Deus, quer a verdade, mas existe o governo que proíbe. Acontece infelizmente até hoje lá na Coreia. Graças a Deus nós temos acesso livre para a Bíblia aqui no Brasil e até em português. Então aproveite, porque pessoas morreram para nos dar uma cópia da Bíblia. As primeiras cópias do Novo Testamento chegaram na Inglaterra em 1526, mas as autoridades rapidamente proibiram. Então assim termina o período da igreja chamado Tiatira, a idade das trevas, a idade média. E vamos encerrar essa primeira aula hoje à noite. A segunda hoje à noite nós vamos para a igreja de Sardes, o quinto período da história da igreja.